Instalou, mas eu quero aproveitar os dados que estão na máquina. É possível? É possível, tá? É perfeitamente possível. Aliás, é o recomendado, né? Salvar os arquivos do usuário para transferir isso para a máquina nova. E a gente tem algumas situações para ajudar. A grosso modo, o que é isso, né? Você pega um pendrive, um HD externo e vai jogando os arquivos lá dentro. Instalou a máquina nova, você transfere. Mas existem algumas ferramentas do próprio Windows que podem facilitar esse processo. São 3 que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem essa ferramenta aqui, que a gente chama de ferramenta de migração de estado de usuário. Ela é em linha de comando, então você precisa ver os comandos necessários para utilizá-la. E ela transfere as contas de usuário, os arquivos, a configuração do sistema e a configuração dos aplicativos. Tá? Então transfere tudo que o usuário tem na máquina antiga, na versão antiga, para a versão nova. O inconveniente é que você precisa pegar o manual da Microsoft, né? Entender os comandos, porque é linha de comando, e aí fazer essa transferência, tá bom? Uma outra possibilidade, se você tem o Windows 8, é o Windows Easy Transfer. Tá? O Windows Easy Transfer transfere conta de usuário, documento, música, e-mail, imagens e vídeos para uma conta, para uma instalação nova do Windows 8. E essa transferência de dados pode ser feita de várias formas diferentes, tá? Por cabo USB, por CD, por HD externo, por pendrive. Então, também é um negócio legal. Você vai lá na máquina velha, na instalação velha, usa o Windows Easy Transfer, ele vai gerar um arquivo. Você coloca esse arquivo no HD externo, tira da máquina, faz uma instalação nova, terminou a instalação, você espeta na máquina nova e recupera essas informações, tá bom? É bem legal, funciona bem para chuchu. Tá? O problema é que ela é restrita ao Windows 8, tá? Para o Windows 10, a gente tem uma ferramenta que a Microsoft fez em parceria com uma empresa chamada Laplink, que é o PC Mover Express, tá? Que faz a mesma coisa do Easy Transfer, só que ele está voltado aí para o Windows 10, tá bom? Então, se tem uma instalação antiga do Windows 10, você pode usar o PC Mover para mover os arquivos de uma máquina para outra. Também vai gerar um arquivo, esse arquivo você espeta na outra máquina, né? E faz a transferência de dados. Mas ele prepara, funciona muito bem, tá? O PC Mover funciona muito bem, dá para você usar tranquilamente. Legal, conhecemos ali o sistema operacional, né? Já sabemos o que ele faz, mas como é que eu instalo, né? O sistema operacional, ele é instalado quando acontecem algumas coisas, tá? Quando o HD é absolutamente novo, se comprou um HD novo, tem que instalar. Quando o sistema operacional antigo, por alguma razão, né, ficou corrompido, ou seja, estragou, deixou de funcionar. Ou quando você trabalha numa empresa e aí uma máquina, a mesma máquina vai passar de um funcionário para o outro. Tá bom? Então a gente aí precisa fazer uma nova instalação do sistema operacional. Fazendo a instalação do sistema operacional, você transfere os arquivos depois. Tá? Sistema operacional precisa ser instalado numa unidade de disco, tá bom? Num HD, num SSD, precisa ser instalado lá. Você não vai conseguir rodar satisfatoriamente, ou nem vai conseguir rodar, por exemplo, em unidades flash, né? Pendrive. Bom, Windows não. Tá? Então, é uma questão de requisito mínimo. Tem que ter um HD. E os sistemas operacionais modernos, as versões do Windows, né? Elas vêm em formato de arquivo, e aí você executa aquele arquivo para fazer a instalação. Executar o arquivo significa o quê? Que aquele programa, de alguma forma, vai ser transferido para o disco rígido. E esse, de alguma forma, né, segue algumas ações mínimas, que a gente chama tecnicamente de particionamento e formatação. Para nossa sorte, sistemas operacionais hoje, eles já fazem isso automaticamente. Tá? Então você começou a fazer a instalação,
ele vai tentar tomar a rédea da situação e fazer o processo como um todo. Tá? O particionamento nada mais é do que preparar o HD para receber os arquivos. A gente pode fazer uma analogia aqui, né? Imagina que o HD seja um armário de madeira, grande. Tá? Só tem as laterais, em cima e embaixo, como se fosse uma caixa de madeira. Esse é o HD que você compra lá na loja. Quando a gente fala assim, tem que particionar, é colocar gaveta, é colocar prateleira nesse armário. Porque aí os arquivos ficam organizados. O próprio sistema, ele vai ser colocado numa prateleira específica para ele. Tá bom? Por isso que a gente precisa fazer o particionamento. Particionamento vem de partir, tá? Partir, ou seja, dividir em partes esse HD. Tá bom? Outra coisa, o particionamento facilita a inicialização do sistema. Por quê? Quando a gente pressiona o botão de power, uma das ações que a máquina faz, pela BIOS, né, ou pelo EFI, é procurar o espaço onde está o HD. Perdão, o espaço onde está o sistema operacional no HD. E aí ele localizou aquele arquivo, ele executa. Então, é importante que a máquina saiba em qual parte, olha só, em qual parte do HD está o sistema operacional. Tá? Localizou essa parte, a máquina inicializa. Tá bom? Tranquilamente. Para nossa felicidade, o particionamento e a formatação ele faz automaticamente. Tá? E os sistemas, eles precisam de parâmetros, né? Como tudo, né? A rede precisa de parâmetro, a placa-mãe precisa de parâmetro. O HD, para fazer o particionamento, também precisa de parâmetro. Nós temos dois, tá? Dois parâmetros. O MBR, que é o antigo, e o GPT, que é o novo. Tá bom? O MBR, ele só permitia 4 espaços diferentes ali no HD. Tá? O novo, o GPT, permite até 128. Mas o grande problema nem era este, tá? O grande problema é que o MBR só trabalhava, né, por uma questão de elaboração, de confecção técnica, com discos rígidos de 2 TB, que hoje já é um limitador. Talvez não seja para a nossa máquina em casa, mas para servidores, né, para empresas de tecnologia, 2 TB é muito pouco. Então, o MBR tinha esta limitação de concepção. O GPT já permite que a gente trabalhe com 9.4 zettabytes, tá? Que é um número muito grande. Para vocês terem uma ideia, ele tem 21 zeros. 21 zeros à direita. É muito zero, é muito espaço. Então, é como o IPv4 e o IPv6, tá? IPv6 tem muito mais espaço ali para colocar informação. Então, a tendência natural é que a gente passe a trabalhar com esquemas de particionamento em GPT unicamente. E o MBR seja descontinuado por uma questão de espaço e de características. Tá? Quando a gente fala de particionamento, tem alguns conceitos por trás disso. Tá? São palavras-chave que a gente vai entender, mas o fundamental é compreender que partição é uma organização. Bom? Organizar o disco, vou colocar prateleira naquele armário. E aí a gente tem um tipo de partição chamada primária. Gente, é uma partição como outra qualquer, uma gaveta como outra qualquer. Porém, a partição primária recebe sistema operacional. Tá? Então, o sistema operacional vai para lá. Mas eu tenho uma máquina com 3 sistemas operacionais. Você vai precisar de 3 partições primárias, porque o sistema operacional sempre vai para uma delas. Bom, a partição primária é aquela que o próprio sistema cria quando está instalando. Então, acabou, não tem preocupação nenhuma. Se você começar a dar Enter ali na instalação, ele vai criar uma partição primária. Ao mesmo tempo em que ele cria uma partição primária, ele vai dizer para o firmware da máquina, para a BIOS da máquina, aonde que está o sistema operacional ativo. Ou seja, se só tiver uma primária, ela também é ativa.
Se você tiver duas primárias, você vai ter que escolher uma delas para ser a ativa. Tá? Ativa é aquela que vai iniciar o sistema. Tá bom? Então, primária e ativa. Instalação padrão, pessoal, aquela instalação que você nem lê o que está aparecendo na tela, ele cria primária e ativa automaticamente e você nem sabe o que está acontecendo ali. Tá? Ele faz isso para a gente automaticamente. Ok? Então, não precisa se preocupar. Pediu para instalar. Fez uma instalação padrão, partição ativa e primária, no mesmo espaço, tudo funcionando. Desligou a máquina, reiniciou, o Windows vai funcionar. Mas a gente tem partições estendidas. Você pode querer, por alguma razão, né, ter um espaço diferente na sua máquina, fora do sistema operacional, por exemplo, para guardar fotos. Tá? Pode ter, você pode querer fazer isso. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? No HD, a gente usando a ferramenta do próprio Windows, a gente diz assim, olha Windows, encolha o tamanho da partição primária e o espaço que sobrar, vamos criar uma estendida, porque não vai ter sistema operacional nela. É só um espaço vazio de prateleira, prontinho ali, para receber imagens. É isso. A estendida é uma partição como outra qualquer, só que ela não tem sistema operacional. Tá bom? E a partir do momento que a gente cria um espaço como esse, sem sistema operacional, a gente precisa dar um nome. É aí que entra a tal da unidade lógica. Quando a gente cria uma instalação padrão, fazemos uma instalação padrão, o Windows está lá, né? Ele cria a unidade C. Esse C é primário e ativo. Quando a gente cria uma estendida, ele vai nos permitir, por exemplo, criar a unidade lógica F, G, H. Tá? Você vai poder dar o nome que você quiser. Então, dependendo do cenário que você trabalha, você pode ter uma partição estendida. Não é comum, não é praxe que isso aconteça, né? Porque a maioria das pessoas usa partição primária e ativa, que é aquela instalação padrão, para você não se preocupar. Mas saiba que existem outros caminhos para você poder trabalhar, estendida e criar unidade lógica, tá bom? O conjunto de tudo isso, pessoal, de partições primárias, ativas, estendidas, a gente chama de disco básico, que é o padrão. Tá bom? Então, o disco básico contém todos esses elementos aí. Tá bom? Partição é isso, tá? Você vai criar gavetinhas dentro do armário de madeira. Gavetinha que recebeu o sistema operacional é primária e ativa. Gavetinha que você vai colocar outras coisas que não seja o sistema operacional, a gente chama de estendido. Cada uma dessas gavetinhas estendidas podem ter um nome. Agora, tem que colocar uma etiqueta para você saber o que tem dentro de cada caixinha. Esse é o conceito de formatação. A formatação vai dizer para você assim, olha, fulano, nessa gaveta cabem 10 pares de meia. Isso é uma formatação. Tá? Ele vai dizer que aquilo é uma gaveta de meia e cabem 10 meias. Tá? Ó, essa aqui é uma gaveta de camisetas. E cabem 30 camisetas aqui dentro. Isso é formatação. Então, teu HD é a caixa de madeira, é o armário de madeira. O particionamento são as gavetas e prateleiras. E a formatação, as etiquetas. Pronto, teu HD está prontinho, bonitinho para funcionar. É esta a ideia de particionamento, tá? Você tem uma unidade física. E quando você faz uma instalação padrão, ela é toda primária. Ok? Toda primária. Se você quiser, você reduz a primária e cria uma estendida. Dentro da estendida, você vai dar nome para ela. É assim. Esse marrom aqui é o seu HD físico, tá? É aquela peça que você compra. O padrão é tudo primário. Se você quiser, empurra a primária, ou seja, diminui o tamanho dela e cria uma partição estendida. Tá? É assim que funciona. É essa a lógica, tá bom?
Eu trouxe aqui um particionamento padrão do Windows 10, tá? Quando a gente faz aí a instalação padrão. Olha aqui, ó, esse espaço aqui no meio, né? Ó, partição primária, ok? Partição primária, tá bom? É aqui onde a gente tem todas as informações, todos os arquivos colocados, né? Tudo íntegro, né? Tudo para inicialização. Arquivos necessários para funcionamento, o despejo da memória RAM, tudo certinho. O Windows 10, ele precisa de 2 espaços, tá? Reservados para o sistema, para o funcionamento dele. Mas é dentro da partição primária, que é um disco só isso aqui, tá bom? Esse reservado pelo sistema é um arquivo de troca, tá? De inicialização, para o Windows saber exatamente onde estão os arquivos, o que ele precisa carregar, etc, etc. Então ele tem esse espaço aqui que é padrão, toda a instalação que você fizer. E o Windows 10, ele tem uma característica adicional, que é criar um espacinho dentro dele mesmo, para ele tentar resolver os problemas que ele cria. Tá? Que é o que a gente chama de partição de recuperação. Tá bom? Então, isso aqui é uma instalação padrão. Tudo primário, ó, tá vendo? Primário e ativo. Tá? Primário e ativo. Ok? Então, é isso. Esse é um disco de 120 GB, tá? Um disco pequeno. Então, meio giga é o espaço de recuperação. E meio giga também é o arquivo de troca. Então, ele usa 1 GB para esses 2 arquivos de apoio e o restante está liberado para salvar arquivos. Se eu quisesse criar uma estendida, reduzo esse tamanho aqui, clicando com o botão direito, reduzo, e o espaço que sobrou, a gente cria uma partição estendida. Beleza? É esse o conceito. Não quero me preocupar. Meu cliente nem sabe que isso existe, né? A máquina que eu estou reparando lá, a pessoa nem sabe que isso funciona. Não tem problema nenhum. Faça primário, que o próprio sistema operacional vai criar a ativação, vai criar o disco básico e vai formatar para você. Formatou, você pode começar a usar.